Todas as provas aplicadas pela VUNESP são corrigidas e disponibilizadas para os nossos alunos parceiros. Venha fazer parte da nossa turma. Acesse agora cienciaexata.com. Vamos à resolução das questões de hoje. Então vamos lá, questão de nível médio, prova aplicada pela VUNESP no ano de 2022. Vamos marcar a alternativa em que a frase está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa quanto às concordâncias verbal e nominal. É prova da VUNESP, sugiro que você comece pela concordância verbal. Ela não cobra aquelas regras mais complexas ou aquela variedade de regras das concordâncias, da concordância verbal. Então, primeira coisa, você vai circular o verbo e fazer a pergunta. Quando houve um choro, aí você vai falar quem ouve um choro. Os animais se sentem afetados por um sentimento de tristeza. Então, aqui já identifiquei o sujeito. O sujeito aqui é animais, que está no plural. Então, os animais, quando ouvem um choro, então aqui o correto seria ouvem. Por quê? Quem está praticando a ação de ouvir? Os animais. Então, quando os animais ouvem um choro, se sentem afetados, está correto? Porque aqui eu tenho um substantivo e aqui eu tenho um termo que exerce a função de adjetivo. Aqui, concordância nominal. Qual que é a regra máxima da concordância verbal? Você já deve ter falado daí, né? O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. E da concordância nominal? Aí você já sabe que os termos, quando eu tiver um adjetivo, um pronome, numeral ou artigo, eles vão concordar com o substantivo em gênero e número. Gênero, masculino ou feminino, número, singular ou plural. Então, aqui eu tenho animais. Eu tenho um substantivo no masculino plural. Aqui o adjetivo também estará no masculino plural. Afetados por um sentimento de tristeza. O único erro aqui foi o verbo ouvir, que obrigatoriamente estaria no plural. São muito vantajosas, aí você já vai fazer a pergunta aqui. O que é muito vantajoso para o ser humano? A convivência diária. Vamos colocar na ordem direta. A convivência diária com cães e gatos domésticos é muito vantajosa para o ser humano. A convivência diária, já identifiquei o sujeito. Esse sujeito ele está no singular. Então, o verbo obrigatoriamente estará no singular. Então, correto seria o quê? É muito alguma coisa a convivência diária. A convivência diária é muito vantajosa. E vantajosa, será que deveria estar no plural? Então, a convivência diária vantajosa. Então, fica correto. É muito vantajosa para o ser humano a convivência diária com cães e gatos domésticos. A comunicação entre as duas espécies é bom. Já falei, você vai identificar o verbo e fazer a pergunta. O que é bom e garante a sobrevivência? A comunicação. Então, aqui eu já tenho novamente um sujeito no singular. Se o sujeito está no singular, o verbo também estará no singular. Então, aqui está correto. Então, a comunicação entre as duas espécies é bom. Agora, o que é bom? A comunicação. Concordância nominal. Comunicação, aqui eu tenho um substantivo no feminino singular, não é isso? Então, o adjetivo, ele que aqui é o predicativo do sujeito, não importa, exerce função de adjetivo, ele também estará no feminino singular. Então, o correto aqui seria boa. A comunicação é boa. Simplifique. Boa comunicação, substantivo mais adjetivo, tem que concordar em gênero e número. A comunicação, o que garante? Aí você vem e faz a pergunta de novo. O que garante a comunicação? Sujeito no singular, verbo também no singular. Garante a sobrevivência tanto dos cães quanto dos humanos. A alternativa C está errada por causa do correto aqui, que seria é boa, concordância nominal. Não existem no mundo animal diferença. E você já vem aqui e fala o que não existe? Diferença. Então, a diferença aqui é sujeito no singular, o verbo estará no singular. Então, o correto seria o quê? Não existe no mundo animal diferença em relação à expressão das emoções. Há em cada raça de cão grandes diferenças.
Caro concursando, tem verbo haver, você vem aqui e já coloca existe. Pode substituir por existe? Verbo haver será impessoal. Verbo impessoal, aquele que é usado na terceira pessoa do singular. Então, não poderia falar hão, houveram, haviam. Então, há em cada raça de cão grandes diferenças que interferem. O que interfere? Aí você já vem aqui e faz a pergunta. Grandes diferenças. Sujeito no plural, verbo também no plural, então está correto aqui. Na capacidade do animal de perceber os sentimentos dos donos, letra E de exata que está correta. Tem dúvida? Deixe na nossa seção de comentários. Concordância verbal VUNESP, estude verbo haver no sentido de existir, identifique o verbo, faça a pergunta para localizar o sujeito. Na frase, mas o inverso também é verdadeiro. Vamos ver, o vocábulo mas estabelece em relação ao trecho anterior um sentido de que, se tem conjunção, a VUNESP fala, observando o sentido e as ideias que elas exprimem. Trouxe o trecho aqui, vamos ver? Os cães são seres incrivelmente sociais, por isso é que são facilmente contagiados pelo nosso calor e alegria, diz o professor da universidade. Mas o inverso também é verdadeiro. Então, aqui você observa o quê? Que eles são sociais e são contagiados pelo nosso calor e alegria. Aqui ele fala de coisas boas. Aí, quando ele fala do inverso aqui, se é inverso, é oposto, não é isso? Oposto da ideia de quê? De oposição. Oposição é um sinônimo de quê? De adversidade. Letra B de bola é a correta. Observe, mas o inverso também é verdadeiro, ou seja, o inverso é o quê? O estresse e a ansiedade são coisas ruins, coisas boas e coisas ruins são palavras opostas, oposição, e a resposta correta, adversidade. Gente, finalidade vai geralmente VUNESP aparecer a preposição para mais o verbo no infinitivo, é o que eu chamo dos verbos. Parar, parer e parir. Não existe o verbo parer, só para você memorizar mesmo. Inscreva-se agora mesmo neste canal e também conheça os nossos cursos. Acesse agora cienciaexata.com e venha fazer parte da nossa turma. Considere o trecho do quarto parágrafo. Vamos ver? Se o verbo alertar for substituído por avisar, a expressão em destaque deverá ser substituída por. Sempre utilizo este exemplo aqui. Este é o livro que gosto. Esta frase está correta? Você que vai fazer prova de redação também, da VUNESP ou outra banca, o que você vai observar? Este é o livro que gosto. Então, será que está correto? Primeiro ponto, aqui eu tenho um pronome relativo. Agora a aula de regência também. Quem gosta, gosta de alguma coisa, não é isso? Então, quando esse termo que vem depois do pronome relativo, este verbo aqui, exige uma preposição, esta preposição virá para antes do pronome relativo. Ela virá antes do pronome relativo. Então, este é o livro de que gosto. Esta é a maneira correta de escrever, porque o verbo gostar exige a preposição de. Aí eu já te pergunto, pare o vídeo, por que tem esse para aqui? Responda para mim, por quê? Olha a preposição. O de também é uma preposição. Vamos ver? Se pensarmos nos nossos antepassados, havia momentos, olha aqui, verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal, sempre na terceira pessoa do singular. Havia momentos de vida ou morte para os quais os nossos cães podiam alertar. Se você alerta para o perigo, por exemplo, não é isso? Então, esta preposição aqui está em virtude do verbo alertar. Observe. De vida ou morte para os quais os nossos cães nos podiam alertar. Então, ele está nos alertando para os momentos de vida ou morte. O que vamos fazer? Agora a gente vai tirar o verbo alertar e vamos colocar o verbo avisar. Vamos ver? Havia momentos de vida os quais os nossos cães nos podiam avisar. Se você me avisa,
em alguma coisa, você me avisa de alguma coisa, em alguma coisa, de alguma coisa de novo ou cujos. Então, ele me avisou no perigo? Não. Em perigo? Não. Ele me avisou do perigo. Então, aqui, a alternativa B está correta. Observe. Os momentos devido à morte, dos quais os nossos cães nos podiam avisar. Então, ele nos avisa de alguma coisa, do perigo, dos momentos de vida ou morte. De quem não? Poderia ser de que, observe, havia momentos de vida ou morte de que os nossos cães nos podiam alertar. Gente, quando aparecer aqui os quais, você pode substituir por quê, correto? Estes são os caminhos pelos quais passamos. Este é o caminho por onde passei, por exemplo. Não tem problema, aí você também está usando um outro pronome relativo. Agora, é interessante você observar se tem o que, você pode substituir por os quais, as quais, o qual ou a qual também. Então, nada de quem. E cujos também não pode ser utilizado. O cujo aqui, ele vai expressar uma ideia de posse e virá em meio a dois substantivos. Outra coisa, você não usa artigo depois do pronome relativo cujo. Este é o menino cujos os pais, não. Cujos pais, correto? Muito interessante isso daqui, a VUNESP está cobrando muito. Lembre-se da frase, este é o livro de que gosto. De acordo com a norma padrão, está devidamente pontuada a frase. Então, esta questão está contemplando o quê? Pontuação. E quando se fala em VUNESP, pontuação, na maioria das vezes, ela cobra o quê? Vírgula, como nesta questão. Estão vendo? Então, próxima prova sua da VUNESP provavelmente terá vírgula. Então, estude, resolva muitas questões. Há aulões específicos sobre vírgula aqui também. Então, vamos ver aqui, ó. O furacão Michael chegou à costa da Flórida com ventos de mais de 200 km por hora. O que você entende? Vírgula, será que eu posso usar? Não posso usar? Trouxe aqui uma síntese para esta questão. Vamos ver aqui. Então, nesta síntese que eu trouxe aqui de pontuação, principalmente não, exclusivamente sobre vírgula. É muito importante você memorizar o quê? A ordem direta das frases, como as frases são compostas. Elas são compostas de sujeito, verbo, complemento e adjunto. Então, neste caso aqui, ó, o concurseiro, quem fará a prova? O concurseiro. Então, o concurseiro aqui é o quê? Sujeito, não é isso? Então, aqui eu tenho o sujeito, a ordem direta, depois do sujeito vem o quê? O verbo, depois ele vai fazer o quê? Vamos ter esse complemento aqui, a prova, que é um objeto direto. E aqui ao final nós temos o quê? Um adjunto adverbial. Então, você já memorizou. Não posso separar, neste caso, quando for cobrada a vírgula, você não pode separar o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. O que as bancas também gostam de cobrar? Esse adjunto adverbial, elas gostam de colocá-lo no começo da frase ou então intercalar, ou seja, colocar no meio da frase. Por exemplo, o concurseiro fará, vírgula, no próximo domingo, vírgula, prova, a prova, ponto final. Então, quando deslocar esse adjunto adverbial, que ele vier para o meio da frase, ele vai vir separado por vírgula, por exemplo, no próximo domingo, vírgula. Se ele vier ao começo da frase, ele virá também separado por vírgula, se ele for de longa extensão, se ele for uma adjunta adverbial maior, uma locução adverbial maior, terá a vírgula também. Então, no próximo domingo, vírgula, o concurseiro fará a prova. Até 3 palavras é facultativo o uso dessa vírgula, então poderia usar. Se eu deslocasse esse adjunto adverbial aqui para o começo da frase, no próximo domingo, vírgula, o concurseiro fará a prova. Então, memorize isto, essa ordem direta é importante. Depois da ordem direta, fique atento ao adjunto adverbial. O que eu trouxe aqui primeiro? Não pode usar vírgula. Você sabendo quando não usar a vírgula, já vai fazer com que você acerte em torno de 60% a 70% das questões. Você não usa vírgula para separar o quê? O sujeito do verbo. Isto não pode. Está com dúvida de identificar o sujeito? Vá primeiro ao verbo. Quem é bom? Faça a pergunta. O homem.
O homem está exercendo a função de sujeito. Então, neste caso aqui, eu poderia usar vírgula aqui depois de homem? Não. Você também não pode separar o quê? O verbo do seu complemento. Eu creio, aí você vem ao verbo, faz a pergunta, eu creio. Em quem? Em você. Então, aqui eu tenho um objeto indireto, que é o complemento. Eu poderia usar a vírgula aqui? Não posso, porque eu não posso separar o quê? O verbo do seu complemento. Memorize isso. Eu não separo o sujeito do verbo e nem o verbo do seu complemento. Não posso usar vírgula entre o complemento nominal e o nome. Esse nome aqui, no caso, geralmente, é um substantivo. A defesa. Defesa de quê? Da pátria. Então, da pátria, que é o quê? Um complemento nominal. Eu poderia colocar a defesa, vírgula, da pátria? Não. Eu não posso separar o substantivo do seu complemento nominal. A defesa. Defesa de quê? Você pode observar que quando for complemento nominal, sempre vai vir acompanhado de preposição. A defesa de alguma coisa. Então, não podemos separar. Da mesma forma, não podemos também separar por vírgula o nome, que seja um substantivo, neste caso aqui, olha aqui, do adjunto adnominal. O que é um adjunto adnominal aqui? Já é autoexplicativo, é aquilo que vem junto ao nome, junto do nome. Então, na casa do vizinho, casa é o quê? Um substantivo. Do vizinho aqui, eu estou especificando na casa de quem? Há uma diferença se eu disser, por exemplo, a senhora está na casa. Ok, a senhora está na casa do vizinho. Então, isso aqui é uma adjunta adnominal por quê? Está especificando o substantivo que veio anteriormente aqui, casa. Então, adjunta adnominal é aquilo que vem junto ao nome. Não pode ser separado por vírgula. Na casa, vírgula, do vizinho, não. Não pode separar. Então, memorize. Não use o vírgula. Separar o sujeito do verbo, o verbo seu complemento e nem o substantivo do complemento nominal ou o substantivo do adjunto adnominal. Agora, eu tenho que usar vírgula, eu trouxe aqui somente aquela regra que pede ali na questão, para separar aposto e vocativo em uma oração. Muita gente tem dúvida entre aposto e vocativo. O vocativo é o quê? É de evocar, de chamar. Maria, eu chamei Maria. Empreste-me o livro, por favor. Então, isso daqui é o quê? Um vocativo. Eu não tive que chamar Maria. Maria, empreste-me. Então, isso aqui é um vocativo. E o outro, Maria, a minha amiga, está viajando. Aqui nós temos um aposto. Qual que é a função do aposto? Neste caso aqui, um aposto explicativo. Ele está explicando o termo anterior. Quem era Maria? A minha amiga. Então, a partir de hoje, não confunda mais vocativo com aposto. O que as bancas mais cobram? Aposto, que é quando ele vem explicando o termo anterior, ele tem que vir separado por vírgula. Uma síntese aqui, quando tiver outras questões, outras regras virão. Então, vamos voltar à questão. Então, vamos ver aqui. Está devidamente pontuada, em qual alternativa a vírgula foi empregada de maneira correta. O furacão Michael chegou. Então, tem uma vírgula, vá ao verbo. Faça aquela pergunta. Quem chegou? O furacão. O furacão aqui, então, está exercendo a função de sujeito. E chegou é o quê? Um verbo. Neste caso aqui, eu posso separar o sujeito do verbo por vírgula? Não pode usar a vírgula para separar o sujeito do verbo. Então, aqui eu já descarto a alternativa A. E a próxima vírgula? Chegou à costa da Flórida com ventos de mais de 200 km por hora. Isso aqui nós temos uma locução adverbial. Qual que é a ordem direta que eu falei com vocês? A ordem direta é o quê? Sujeito, verbo, mais complemento, mais adjunto. Que seja adjunto adverbial ou então locução adverbial. No caso, nós temos uma locução adverbial quando ela está na ordem direta, ou seja, ao final da frase, não precisa dar vírgula. Então, as duas vírgulas estão erradas. Michael, o segundo furacão da temporada. E agora, tem vírgula ou não tem? Vamos ver? Respondeu? Então, vamos compreender aqui agora. Michael, o segundo furacão da temporada. Então, este trecho que vem aqui, ó, o segundo. Quem era Michael? Quem foi Michael? O que foi Michael? O segundo furacão da temporada. Então, quando vem, isso aqui é um aposto explicativo, por quê? Está explicando quem foi Michael, o que foi Michael. Então, quando tiver um aposto explicativo, ele virá separado por vírgula, virá entre vírgulas. E o resto da frase está correto. Não tem nenhum lugar para colocar vírgula, então B está correto. Acertou essa questão? Deixe no comentário, então, para ver como que foi o seu rendimento. Em fúria,
O furacão Michael chegou com ventos de mais de 200 km por hora à costa da Flórida. Primeira coisa, nós temos aqui, ó, esse adjunto aqui, ó, adverbial, em fúria, ele está deslocado. Por quê? Qual que é a posição dele? Ao final da frase. Então, se ele veio para o começo, ele precisa vir separado por vírgula. Então, já descarto esta alternativa. Em fúria, o furacão Michael chegou com ventos de mais de 200 km por hora. Aqui também nós temos o quê? Uma locução adverbial. Se tem locução adverbial ou então adjunto adverbial, se ele está intercalado, ele está no meio da frase, ele precisa vir separado por vírgula. Ah, mas eu não me lembro disso, mestre Mário. Então você pega o quê? Ele chegou onde? À costa. Então chegou aqui, nós temos o quê? Um verbo e aqui eu tenho o quê? Um complemento. Eu posso separar o sujeito do verbo eu posso separar o verbo do complemento por vírgula? Não posso. Mas aqui expliquei que porque temos a locução adverbial intercalada precisa ser separada por vírgula. O furacão Michael em fúria chegou, olha aí, colocou tudo junto, né? O furacão Michael em fúria, vamos pôr entre vírgula também. Olha aqui, adjunto adverbial, você pega, ele está intercalado, ele vem entre vírgulas. Chegou com ventos de mais de 200 km por hora à costa da Flórida. Do mesmo jeito, chegou com ventos, vamos colocar entre vírgula também, porque quem chega, chega a algum lugar. Olha a regência aí, né? Ele não chega na costa, ele chega à costa. Então, eu não posso separar aqui, chegou é o quê? O mesmo caso da alternativa anterior, é um verbo do seu complemento. Então, se tem esse adjunto adverbial ou locução adverbial intercalada, ou seja, no meio da frase, precisa vir separado por vírgula. Michael, que foi o segundo... O que foi Michael? O segundo furacão da temporada, vírgula. Então, isso aqui seria o quê? Vai funcionar também explicando o que foi Michael. O segundo furacão da temporada chegou à costa da Flórida e vamos retirar esta vírgula, porque aqui essa locução adverbial está ao final da frase. Se ela vem ao final da frase, ela não precisa de ter vírgula. Conseguiram compreender aqui? Então, por que está entre vírgulas aqui? Michael, que foi o segundo furacão da temporada, chegou à costa da Flórida. Então, está explicando. Ah, mas aqui não seria uma oração subordinada adjetiva restritiva? Pode ser também. Se for uma restritiva, você vai só retirar a vírgula. Por quê? Quando eu tenho oração subordinada adjetiva restritiva, ela vem sem vírgula. Se eu tenho oração subordinada adjetiva explicativa, ela vem com vírgula. Então, aqui é uma restritiva, vamos retirar a vírgula, então. Ó. Michael, que foi o segundo furacão da temporada, chegou à costa da Flórida com ventos. Aí ficaria tudo sem vírgula. Também estaria correto. Então, você pode observar que às vezes tem jeito de construir a frase de duas maneiras ou então somente uma, mas fique atento a estas dicas aqui, a ordem direta das frases, quando não usar e quando usar a vírgula. Próxima questão, sinal indicativo de crase. Crase sempre a VUNESP cobra. Você pode errar crase? Não pode, porque é muito simples. Quando eu uso crase, trouxe também aqui uma síntese para você. Vamos ver. Então, primeiramente, o que é crase? Para você entender. Para você, vamos colocar um exemplo aqui. Ó. Fui à escola. Então, neste caso aqui, ó, primeiramente você tem que compreender. Para que exista a crase, nós temos que ter, ela é a junção de uma preposição mais um artigo. Esse artigo definido feminino. Então, aqui você pode observar. A crase é a junção desses dois As. Para que exista crase, este verbo aqui, nós precisamos que ele seja um verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto é o que vai pedir a preposição. Então, fui à escola. Eu junto os dois e faço o quê? Fui à escola. Então, por que tem crase aqui? Porque o verbo ir pede a preposição a e o substantivo feminino escola pede o artigo definido a também. Então, vamos compreender aqui. Ó. Ele se referiu à mulher, ele viu a mulher. Por que aqui vai ter crase e aqui não? Então, porque quem se refere a. Então, ao montar aqui, eu já coloquei.
porque o verbo referir pede a preposição a. E aqui esse substantivo ele vai pedir o artigo a. Então, aqui por isso, como as duas palavras aqui pedem o a, então nós vamos usar o a com acento indicativo de crase. Agora, ele viu, neste caso, pede a preposição a? Não pede. Então, ele viu o quê? Se eu faço pergunta com o quê, eu tenho um verbo transitivo direto. Aqui eu tenho um verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto é aquele que vai pedir a preposição. Verbo transitivo direto é aquele que não pede a preposição. Então, o que eu quis com este exemplo aqui mostrar para você? Sempre for verbo transitivo direto, você não usa crase. Então, ele viu a mulher. Então, o correto aqui é só o a mesmo. Retirei este daqui. Então, ele viu a mulher. Por quê? Porque aqui não pede a preposição a. E aqui já tem crase porque pede a preposição a. Aquela dica do Mário, que você provavelmente já conhece, fui à escola. Vamos substituir por uma masculina. Eu falo, fui ao colégio ou fui ao colégio? Eu fui ao colégio. Então, deu ao antes de uma palavra aqui masculina, você já sabe. Vai dar a com acento indicativo de crase antes de uma palavra feminina. O que eu trouxe aqui primeiro? Quando não usar a crase. Pegou a sua prova, você já vai se lembrar disso. Não use o crase antes de palavras no masculino, antes de verbo. Olha aqui, coloquei na ordem que as bancas mais cobram. E antes dos pronomes pessoais, né? Ela, elas, eu me referi a elas. Não uso o crase, por quê? Porque nós temos pronomes pessoais e também os pronomes indefinidos. Podem ser certas, todas, qualquer também. A VUNESP cobra muito isso daqui, ó, esses pronomes indefinidos. Pegou a sua prova, escreve lá, não uso. Antes palavra masculina, antes de verbo, antes pronomes pessoais indefinidos. Esse daqui não é muito comum cobrar, mas a gente vai ver a explicação. Antes de nome de cidade que não exige um artigo feminino. Aqui é muito simples. Você tem dúvida, né? Eu fui à Bahia. E agora? Tem crase ou não tem? Aí você fala, ao invés de ir, você vem. Aí eu falo, eu vim da Bahia. Então, a regra é muito simples. Deu dar com o verbo vir, se ficou vim da, aí eu uso crase. Então, é fui à Bahia. E se eu disser fui a, vamos colocar Brasília. E agora eu falo, eu vim da Brasília ou vim de Brasília? Eu vim de Brasília. Então, deu de, não tem crase. Então, aqui está correto e aqui vai ser deu de, não tem crase. Deu da, tem crase. Então, é muito simples isso aqui. Antes de nomes de cidade que não utilizam o artigo feminino a. Antes de expressões com palavras repetidas frente a frente, face a face, você não usa crase. Antes de palavras femininas, isso aqui também a banca cobra muito. Eu me referi, vamos escrever aqui. Eu me referi a pessoas. Tem crase aqui? Não tem, porque a crase está no singular e aqui nós temos um nome no plural. Então, você não usa crase no singular antes de nome, antes de substantivo aqui no caso, antes de substantivos no plural. Isso aqui é clássico. Ah, mas e se tivesse assim, mestre Mário? Aí sim, eu me referi às pessoas. As duas estão no plural. Se as duas estão no plural, sim. Mas se um estiver no singular e outro no plural, eu não uso, tá bom? Antes de numeral, também não uso, exceto quando se referir a horas específicas. Eu chegarei às duas, aí eu uso crase. Mas se for antes de numeral, você não usa. O que as bancas mais cobram? Antes de palavras no masculino, antes de verbo, também pronomes pessoais indefinidos. Isso daqui não, isso daqui também não. E antes das palavras femininas, antes de palavras femininas no plural, antecedidas pela preposição a no singular. Então, vamos voltar. A crase está corretamente empregada. Pegou a primeira coisa, vamos procurar palavras no masculino. Aqui, ó, não tem. Vamos ver também não, a uma, ele. Ele é uma palavra no masculino, então não uso. Antes de palavras no masculino, não use. E ele também é o quê? Um pronome pessoal. Antes de pronome pessoal, eu não uso. Vamos ver aqui. Fez alusão a Fernando Pessoa. Antes do nome de pessoa, não vou usar crase também. E neste caso aqui, ainda é um nome masculino. Não uso crase também. Então, já eliminei duas aqui, ó, masculino e também por pronome pessoal.
Vamos ver aqui a primeira. O cronista queria ter ganho um velocípede, que era comum a todas. Primeiro ponto, o A no singular, e a próxima palavra no plural eu não uso crase. Então você já descarta, acabei de explicar. E neste caso aqui nós temos também o quê? Um pronome indefinido. Antes de pronome indefinido eu não uso crase. O passeio à cachoeira. E agora? Essa daqui, ó, quem faz o passeio a algum lugar. Mas o A de cachoeira, então vai dar o A com acento indicativo de crase. Então está correto aqui. Substitua por uma masculina. O passeio, o parque ou o passeio ao parque? Ele fez um passeio ao parque. Deu ao antes de masculina, você já sabe. Vai dar A com acento indicativo de crase antes de palavras femininas. Ele se refere a uma, mestre Mário, mas aqui tem uma, é uma palavra feminina também. Só que aqui nós temos o quê? Um artigo indefinido. Não uso crase antes de artigo indefinido. Ah, mas se esse uma fosse um numeral, também não usaria, só se fosse a uma hora. Só que não uso crase antes de artigo indefinido. Então aqui, pelo resumo aqui, você já conseguiu compreender quando não usar a crase, extremamente importante você memorizar isso aqui. Vamos marcar a alternativa em que o trecho apresentado foi alterado em concordância com as normas de emprego da vírgula. Você que já é aluno dos nossos cursos, você que assiste às nossas aulas também nos nossos canais, você já sabe. Se tem vírgula, a primeira coisa que você vai anotar aí no seu caderno é SVC e depois suveca. Que é SVC? Você não pode separar por vírgula o sujeito do verbo nem o verbo do complemento. Suveca é a ordem direta das frases. Nós temos o quê? O sujeito, o verbo, o complemento e o adjunto adverbial. Vamos ver aqui. Os donos de cães sentem muitas vezes que os animais são bons em captar as suas emoções. Primeira coisa, os donos de cães, sujeito. Qual é o verbo? Sentem, suver. Eles sentem o quê? Que os animais. Então já tem o complemento. Aí eu faço a pergunta, cadê o A do suveca? Olha o A do suveca aqui. Então, quando esse adjunto, esse A aqui, é de adjunto adverbial, ele vem deslocado ou no início da frase, ele virá separado por vírgula. Para a VUNESP, não se preocupe, curta ou longa extensão. Você observa, ela já trouxe aqui com as duas vírgulas. Então, se tem duas vírgulas, ele está intercalado, a alternativa A está correta. Você viu que virou, ao invés de suveca, virou o quê? Suveac. Não pode. Então, é sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial. Quando ele vem intercalado, virá separado por vírgula. Olha o bizu. Quando aparecer geralmente uma vírgula aqui, você descarta. Se forem duas vírgulas, analise de forma mais profunda. Os cães são seres incrivelmente sociais. Por isso é que são facilmente contagiados. Por isso aqui eu tenho o quê? Uma conjunção coordenativa que vai expressar uma ideia de conclusão. O que fala sobre vírgula e as orações coordenadas? Você vai usar a vírgula antes das adversativas. Vamos colocar aqui as adversativas, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Você vai usar também antes das explicativas, das alternativas e também das conclusivas. Mestre, mas e as aditivas? Você vai usar a vírgula antes da aditiva, nem vou colocar no plural, da aditiva e, quando forem sujeitos diferentes. Aí você usa a vírgula antes do e. Se não forem sujeitos diferentes ou uma repetição, você não usa, correto? Os cães são seres incrivelmente sociais, por isso essa vírgula aqui não há necessidade dela. A vírgula antes, sim, porque aqui eu tenho uma conjunção conclusiva. Então, por isso é que são facilmente contagiados pelo nosso calor e alegria. Mas o inverso também é verdadeiro. Também aqui eu já tenho um adjunto adverbial. Ah, mestre, mas também não é um advérbio de inclusão? Sim, exerce a função de adjunto adverbial. O que eu disse ainda há pouco, se ele estiver em meio a duas vírgulas, ok, mas se for só uma, você descarta. Ou duas ou nenhuma, porque ele é de curta extensão, você pode não colocar também. Mas o inverso também é verdadeiro.
o que significa que o estresse e a ansiedade do dono também podem afetar o cão. Esta vírgula aqui também está correta, mas a primeira aqui faltou uma vírgula depois do também. Não se sabia ainda, novamente, adjunto adverbial. Se eu tenho um adjunto adverbial, ele virá entre duas vírgulas, não pode ser uma. E esta vírgula antes de embora. Contagiados pelas emoções dos seus cães, embora alguns especialistas acreditem que seja bastante provável. Este embora aqui, você pode usar a vírgula, que fala a regra aqui. Embora eu tenha o quê? Uma oração subordinada adverbial concessiva. Quando essa oração subordinada adverbial ela vem depois da oração principal, o uso da vírgula é facultativo, correto? Então, neste caso aqui, a vírgula você pode usar ou não. E esta vírgula não se sabe ainda se os humanos podem. Eu uso vírgula ou não? Humanos, sujeito. Aqui eu tenho um verbo. Eu separo por vírgula o sujeito do verbo? Não, não pode ter esta vírgula. Em termos de alarme, esta via de dois sentidos é mutuamente vantajosa. O que é mutuamente vantajosa? Esta via de dois sentidos, sujeito. E aqui eu tenho o verbo. Posso separar o sujeito do verbo por vírgula? Não, porque senão seu nome irá para o SPC. Se não quer SPC, não pode SVC. Companheiros, alunos parceiros aqui dos nossos cursos também. Considere a passagem do último parágrafo. Não vou me deter nas reflexões de Serres acerca das possibilidades de administrar as novas exigências da educação. Nós vamos marcar a alternativa com a substituição dos verbos destacados. A redação atende à norma padrão de regência verbal. Tem regência verbal, para mim, é um dos assuntos mais complexos. Regência verbal e também ortografia, que a VUNESP não cobra. Mas regência verbal exige muita leitura. Mude seus hábitos, leia bastante e passe a observar durante a sua leitura qual é a regência. Por exemplo, se eu disser eu assisti o jogo ou ao jogo do Brasil, você precisa saber que o verbo assistir, quando é sinônimo do verbo ver, ele exige a preposição a. Isso é regência verbal. Outra dica, tem duas possibilidades? Observe aquela que é mais fácil. Qual delas a regência é mais fácil? Observe. Tratar. Serres acerca das possibilidades de tratar as novas exigências, ele trata o quê? As novas exigências. Se é verbo transitivo direto, não tem crase. Então, o correto aqui seria as. Você já descarta a primeira alternativa. Com a possibilidade de resolver dos seus problemas ou resolver os seus problemas. Quem resolve, resolve alguma coisa. Gente, verbo transitivo direto não tem preposição. É somente o verbo. Aqui você está usando é o quê? Esse as aqui é o quê? É um artigo, não é preposição. Então, não vou me demorar. Quem se demora em alguma coisa. Então, o correto aqui seria nas reflexões. Não vou me ocupar das reflexões. Quem se ocupa de alguma coisa. Mestre, onde eu vou achar e aprender? É igual concordância verbal? Não. Regência infinita. A regência verbal, a regência nominal, que é dos nomes, substantivo, adjetivo e advérbio. Não vou me prender nas reflexões de Serres. Quem se prende em alguma coisa. Ok. Acerca das possibilidades, ele governa o quê? Verbo transitivo direto. Então, o correto seria as novas exigências. Ele cuida. Quem cuida, cuida de alguma coisa. Cuida das novas exigências. Então, não vou me dedicar. Quem se dedica de alguma coisa. Ele não se dedica do seu trabalho. Não, ele não se dedica ao seu trabalho. Então, me dedicar às reflexões. Não vou me ocupar. Quem se ocupa com alguma coisa. Certinho. Ele conduziu o quê? O veículo. Verbo transitivo direto, certinho, não tem preposição. Então, letra E de exata que está correta. O termo destacado na frase do primeiro parágrafo. Uso despudoramente, à exceção de alguns comentários pessoais, um belíssimo artigo de Serres.
exprime circunstâncias de quê? Gente, tem a circunstância é um advérbio. Se tem advérbio, você precisa observar a circunstância que ele estabelece. Advérbio é a palavra que modifica o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio, atribuindo-lhe uma circunstância de modo, lugar, tempo. Tem também de afirmação, intensidade, dúvida, negação, afirmação, inclusão, exclusão. Acalme-se, respire, observe. Você vai observar, compreender a circunstância. João chegou. Ok. João chegou agora. Aquele agora está relacionado a uma ideia de quê? De tempo. Maria trabalha. Maria trabalha aqui. Aqui está relacionado a lugar. Então é o quê? Um advérbio de lugar. Despudoramente. Palavra terminada em mente. A maioria delas é um advérbio de modo. Se todas, mestre, não. Se eu disser, ele certamente saberá a resposta. Certamente eu estou afirmando. Então, não é advérbio de modo e afirmação. Para você localizar um advérbio de modo, faça a pergunta como. Como você usa um belíssimo artigo de Serres? De modo despudor. Então, eu retiro a palavra modo e coloco despudoramente, ok? Aí você vai falar lá, por exemplo, ele sabiamente respondeu a pergunta. Como ele respondeu a pergunta? De modo sábio. Aí você vai observar que vai transformar esse adjetivo em um advérbio, esse sufixo mente. Então, uso despudoramente. O des aqui você já sabe que é sem. Então, você usa e pudor é o quê? Se não tem pudor, não tem vergonha. Então, ele vai usar de modo sem vergonha, sem pudor, um belíssimo artigo de Serres. É um advérbio de modo? Sim, tendo como equivalente o termo desavergonhadamente. Você mataria essa questão sabendo o quê? Que pudor, vamos pegar aqui, pudor é o mesmo que vergonha. Pudor é vergonha. Então, se é sem pudor, é sem vergonha. Sem vergonha é um modo desavergonhado, correto? Então, a alternativa A está correta. Dúvida, talvez. Negação, não. Afirmação, disse ainda há pouco. Claramente, certamente. Intensidade, é importante você observar muito. Mais e tão. Ela estuda. Ela estuda muito. Na própria fala, você já observa a intensidade, quer dizer que ela faz aquilo muito. Então, os advérbios da intensidade, a VUNESP também cobra muito. Considere as frases do segundo e terceiro parágrafos. Esta questão está contemplando o quê? Colocação pronominal. Gente, se tem colocação pronominal, já vem à sua cabeça. Próclise, mesóclise e ênclise. Enéas 4 P's, como eu falo muito. Mas quando vier para substituir, você vai se lembrar de transitividade verbal. Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu uso como complemento o a e suas variações. Verbo transitivo indireto, eu vou usar como complemento lhe ou lhes. Observe só, estes filhos ou neto nunca lhes viram. Primeiro ponto, eu vi o quê? Um porco, verbo transitivo direto. Eu não conheço o quê? Guerra. Se tem um verbo transitivo direto, eu só posso usar como complemento o a e suas variações. No, na, nos e nas, lo, lá, los e las. Então, se é verbo transitivo direto, eu não posso usar lhes. Então, já vim aqui e descartei as duas primeiras alternativas. Observe de novo aqui, verbo transitivo direto, não uso lhes. Então, já venho e descarto. Os jovens europeus não conhecem o quê? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, não uso lhes. Eu vou usar o quê? Use as. Gabaritei a questão sem sofrimento. Vamos compreender? Esses filhos ou neto, nunca. Nunca aqui é uma palavra com sentido negativo. Palavra com sentido negativo, ela vai atrair o pronome para perto dela, ele virá antes do verbo, eu tenho um caso de próclise. O pronome vem antes do verbo, então aqui está correto. Por quê? E por que foi os? Um porco, uma vaca e uma galinha, eu vou falar eles. Eles é o pronome oblíquo átono os.
Os jovens europeus não as conhecem. Então, aqui de novo, palavra negativa, eu tenho o quê? O pronome vem antes do verbo. Então, não conhece o quê? As guerras. Eu não posso falar não conhece elas. Então, não as conhecem. Certinho aqui essa alternativa. Então, por isso que é a alternativa C. Todas as provas aplicadas pela VUNESP são corrigidas e disponibilizadas para os nossos alunos parceiros. Venha fazer parte da nossa turma. Acesse agora cienciaexata.com.